Vamos lá, hein? De volta aqui com o programa Giro Esportivo, hein? Convido você a sempre participar conosco aqui pelo 3729-1100. É de segunda a sexta-feira, viu? A partir sempre das 6h25 da noite. Tem Giro da Rodada, nas quartas-feiras programas especiais, nas sextas nosso Bate-Papo FC, que hoje trazemos aqui a presença de dois São Paulinos fanáticos e por outro lado também aqueles que estão trazendo cada vez mais o futebol para nós. E ó, a gente volta aqui pra gente falar também, é claro que nós não encerramos ainda aqui no Giro a rodada de ontem que aconteceu, né? Tivemos 3 partidas para fechar. Vou pedir aqui também para nossa edição, já pode colocar aí Palmeiras e Figueirense, que jogou ontem e conseguiu na Arena Palmeiras 4-0 o placar final. Gostaria aqui primeiro do André. André, Palmeiras vem com fogo de palha ou vem com um time que está bem estruturado, um time que está conseguindo bons resultados, principalmente dentro de casa? Tá, tem duas coisas que eu temo no Palmeiras, assim, temo em relação ao Palmeiras continuar nessa fase aí, que é a Arena Palmeiras, que tá fazendo muita diferença para ele, porque o público tá comparecendo ao estádio, tá indo sempre com massa. 32 mil pessoas. A média deles vem sendo muito boa, né? E o clima, eu acho que quando você tá ganhando, você traz um clima, você traz uma aura, assim, para a equipe que fica às vezes difícil de abater. Mas não vejo o Palmeiras como o favorito ao título, não vejo. Como eu também não vejo o São Paulo. Quem é seu favorito aí? Eu acho que os times do Sul. Eu acho que Grêmio e Inter, porque também tem o Grêmio, principalmente, é muito difícil bater o Grêmio lá, apesar que o Vitória bateu o Grêmio lá esses dias. Mas eu vejo como deslize. Mas eu vejo os times do Sul sempre mais fortes. Eu não sei porque, eu acho que o futebol gaúcho, até porque tá carente de título brasileiro, faz muito tempo que eles não vencem. Tem título gaúcho para revelar. Mas o Palmeiras, ele com esse time aí, ele vai terminar no G4. Sim, né? Vai terminar no G4. O time não está ruim, mas eu concordo com você. É um time que ainda não tá um time de campeão, né, cara? Porque é muito irregular. Essa irregularidade a gente vê no futebol brasileiro. Time que consegue uma goleada de 4-0, aí joga a próxima rodada, já tem a dificuldade, tudo e tal. Uma coisa que o Palmeiras tem, por exemplo, pegar os times paulistas na frente do Santos, Corinthians e São Paulo, é que eu vejo o Palmeiras com um elenco um pouco melhor. Você vê que sai um e entra um cara mais ou menos dentro daquela característica, coisa que algumas... O banco, forte, né? Exatamente. E as outras equipes não estão substituindo o mesmo nível. Com certeza. Para continuar aí nessa rodada do Brasileiro, o Atlético Mineiro jogou contra a equipe do Botafogo, mas antes o Santa Cruz jogou contra a Ponte Preta. O Santo, rapaz, quando começou o programa na Série A do Brasileiro, eu falei que eu ia ser Santa Cruz esse ano, viu? Porque começou bem, o Grafite metendo gol, acabou a ponta do Grafite e tá feia a coisa lá, hein? 3-0 nesse aí também, como é que faz? É o que o André acabou de citar, né? Os times começam numa toada bacana e cai. O Santa Cruz começou lá em cima, ganhando, goleando, Grafite fazendo um gol atrás do outro. Porém, chegou agora e já tá brigando aí contra o rebaixamento já. Tá penúltimo lugar lá. E a Ponte Preta, esse jogo foi um absurdo, porque esse gol que o William Potker fez, né? Quem que acreditaria em William Potker? Rapaz, me meteu um golaço lá ainda. Mas eu vou fazer outra observação. O Campeonato Brasileiro é o único que comentarista vive caindo cavalo. É mesmo. Você, por exemplo, é o único campeonato do mundo que o primeiro vai perder pro último, que o antepenúltimo vai ganhar do segundo, do terceiro. Então você, que nem eu mencionei agora, Vitória e Grêmio. Todo mundo apostaria no Grêmio. A Vitória foi lá e ganhou. Então, e é um campeonato que vai acontecer por muito mais vezes isso aí. E isso, muitas vezes, eu acho bom, que isso aí dá essa curiosidade. Por isso que eu gosto tanto de futebol, viu, rapaz? Essa dificuldade de você cravar um resultado exato. Mas, por outro lado, será que a gente vê uma desvalorização em questão de jogador? Será que decaiu muito o futebol, André? Não, aqui a gente tem um problema financeiro, né? O que acaba igualando todos por baixo. Mas eu também penso igual você, que eu acho que seria maçante, mesmo você como São Paulino, palmeirense, corintiano, saber todo ano quem vai ser os 2 ou 3 que vão disputar o título. Pra quem gosta de futebol, às vezes o cara acha que o cara é torcida organizada e não gosta de futebol. É claro que antes de qualquer time, de qualquer campeonato, bolsa de aposta, eu vou apostar sempre no meu time. E sempre torcer. Mas a gente analisando futebol, falando de futebol, e quem consome e gosta de futebol, tem que ter uma visão um pouco mais ampla. E eu tenho em relação ao futebol brasileiro, eu acho muito bacana saber que esse ano a gente não sabe quem vai ser o campeão, por mais que ele esteja na ponta. Não sabe quem vai cair, por mais que ele esteja no Z4, e os anos consecutivos a mesma coisa. Todo ano dá emoção, diferente. Né? Exatamente. Isso que é o legal. E ó, o último jogo que a gente teve pra fechar a rodada foi o Atlético Mineiro, que é um time, ó, que eu tô botando muita fé no Atlético também.
em questão de elenco. Eu até. também acho. Eu acho que o elenco dele deu uma reforçada. Chegou o Fábio Santos lá, alguns jogadores, quando o Lucas Prato voltar, o Luan voltar, tudo de lesão. Mas aí que tá, ainda assim, né? O Atlético começou arrasador. 12 segundos de jogo, já abriu o placar. Robinho conseguiu ampliar no final. O Casares arrebentou nesse jogo, né? Eu acho que cai um G4 aí pro Atlético Mineiro. Né? Mas já tá lá em sexta colocação, mas na classificação. Igual você falou do elenco, eu vejo o Lucas Prato como, pra mim, antes dele se contundir, eu sempre falava lá na própria sede da torcida, me falava que era o melhor atacante do futebol aqui no Brasil. Não via um jogador igual ele. Então, mas realmente, até chegando o Fred, agora eu confesso que eu gosto do Fred. Acho um jogador, só que o pessoal tá comparando o Fred com o Lucas Prato, aí não dá também, né? O Lucas Prato é um jogador matador. Se tivesse amanhã, tá lá, Fred ou Lucas Prato, você tem que escolher um dos dois, você escolheria qual, hein? O Lucas pro meu time, com certeza. Lucas Prato, você é sem doido. dúvida O Fred é um jogador finalizador, fez gol nessa partida, inclusive, mas é um que tem pó a bola no pé, né? Parece que tem 2 jogadores que tem que jogar pelo Fred. E só pra você entender, você de casa, as próximas partidas nós teremos neste fim de semana: Fluminense versus Curitiba, Atlético Paranaense e América Mineiro, Cruzeiro e Vitória, Internacional e Grêmio, Botafogo joga contra o Santa Cruz, o duelo dos desesperados, Corinthians versus Flamengo, Santos versus Chapecoense. O São Paulo pega a Ponte Preta lá em Campinas, lá no Moisés, com o time reserva, com aquele mistão, né? Ítalo no ataque. Vai ser mais reserva do que misto dessa vez. Então vai ser. Porque quarta-feira já tem o jogo mais importante do ano. Sim. Então já. E agora aí que tá. O que você vê desse jogo também, André? Contra a Ponte, lá no Moisés. Da Ponte? A gente, na realidade, por jogar com um time praticamente todo reserva, a gente, se um empate, se ganhar é uma maravilha, mas um empate já seria de bons olhos, porque na realidade a gente está muito focado e pensando muito na Libertadores. E a gente até, nós São Paulinos, assim, a gente até entende que tem que colocar o reserva mesmo, porque você viu que recentemente a gente foi escalando o mistão e no mistão os titulares eram os que se machucavam, né? Aí a gente perdeu o Ganso, perdeu o Kelvin, tem Mena e Hudson também, que provavelmente não joga esse primeiro jogo da semifinal. Então, eu até conversava com os meninos que eu acho que a diferença nossa no jogo de quarta-feira pela Libertadores vai ser o Morumbi e a torcida. Com certeza, e faz diferença, né? Faz diferença. Você pode falar com a autoridade aqui. Eu já vou fazer um desafio aqui. O próximo jogo, esse da Liberta, vai estar por lá. Não, eu vou te dar um exemplo. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores pela torcida. Pela torcida, obviamente. Não foi o time. Você pode ver que o Atlético, quando ele saía, ele geralmente perdia os jogos. É o que acontece com o São Paulo. O São Paulo, ele pode chegar à final e ser campeão, não sendo o melhor time da Libertadores. Ele perdeu pro Toluca fora, perdeu pro próprio Atlético Mineiro, passou aperto com o The Strongest da Bolívia, que é um time mediano para pequeno. E a diferença foi o Morumbi e foi a torcida. Então eu acho que a gente vai equilibrar no que a gente não tem na técnica, a gente vai equilibrar com a nossa torcida e com a aura que o Morumbi tá proporcionando para os jogadores. E eu vou querer ver, viu? Já vai fazer a promessa aqui, tá ao vivo, então não tem como mentir, tá? Vai ter que mandar depois um vídeo lá da torcida, lá de dentro, para ver se o apoio vai valer mesmo, hein? Não, fechou? Vou te mandar da recepção quando o ônibus chega. Quero ver, a gente vai exibir aqui na próxima semana. E a Dragões Postos vai estar lá. Dragões Postos também? Então, vai ter da Dragões Postos geral, quero ver todo mundo. E só para fechar aqui ainda, entre a rodada, Figueirense, Atlético Mineiro, Sport e Palmeiras, né? Eu gostaria de tocar num assunto, né? Daqui a pouquinho a gente faz o nosso rápido intervalo ainda, que nós temos algumas imagens, né? A gente tá falando aqui do vídeo, enfim, mas coloca imagens aí da Dragões e para falar realmente que, além dessas alianças que temos entre os próprios times, né? Como é que fica essas alianças entre as organizadas? Porque a gente sabe que, por exemplo, times que são do futebol brasileiro tem essa aliança, muitas vezes divide em churrasco, faz uma festa junto. Como que o São Paulo tá atualmente com o futebol brasileiro? A torcida, no caso? Não, as torcidas do São Paulo, ela tem amizade já de longa data com as torcidas do Cruzeiro, aqui em Minas, a torcida do Cruzeiro, e é muito bacana porque você vai no Mineirão, no jogo do Cruzeiro, você transita em todos os setores e é um respeito e a mesma coisa quando o Cruzeiro vai a São Paulo. A gente tem com a torcida do Sport Recife, a gente tem com a torcida do Internacional de Porto Alegre, tem do Fortaleza, Leões da TUF, tem com uma torcida do Flamengo. O Flamengo tem várias torcidas, mas a gente não tem amizade com todas as torcidas do Flamengo, mas tem uma amizade lá também. E aí eu acho que é uma coisa pouco explorada também, porque mostra um outro lado das torcidas, né? O lado da convivência, o lado e é bem bacana também.
isso aí. E aí que tá a minha curiosidade também, porque a gente sabe que ainda assim é indiscutível, né? Você tem essa parceria, mas não deixaria nunca o São Paulo por conta do Cruzeiro, por conta do Cruzeiro. Mas como é que é feito essa aliança, negociação, e como é que funciona isso tudo, porque ter essa parceria? Eu vou te falar, muito dessas alianças já não é do nosso tempo. Por exemplo, exatamente, eu que já entrei no Torcida pra Agora, a gente já pegou, a gente só deu sequência às alianças. Conversando com outros, geralmente são presidentes de uma época mais antiga que tinham apreço por certos clubes de outros estados. E aí isso fazia com que ele se aproximasse. Aquela história de que Minas é o seu tal time, São Paulo é o seu tal. Exatamente. E o que foge à regra é que, por exemplo, que muita vezes, o São Paulo é tricolor, sou amigo do tricolor carioca. Essa regra não serve. Mas é mais ou menos, você foi feliz no seu comentário, mais ou menos isso. Presidentes numa década de 80. Sim, tinha muito. Meu avô desse jeito. Exatamente. Aí foi se aproximando, foi se adequando. Aí casava que do outro lado o rapaz também tinha um apreço pela equipe dele. E aí ficou, até hoje perdura várias amizades no futebol. Não, é interessante. Eu acho que é legal sempre abordar isso aí também. Tem muita coisa boa no futebol pra gente bater de frente. Ó, a gente vai fazer o nosso último intervalo pra falar das curiosidades, né, que a gente prometeu. Por outro lado, a gente vai perguntar aqui pro André, que vem lá da capital, lá de São Paulo, se ele conhece uma tal de Associação Atlética Caldense, hein? É rapidinho o intervalo, a gente já volta.